O Senhor me mostrou um quarto no inferno. E no meu caminho para aquele quarto, eu vi muitas outras coisas no inferno. Eu vi pessoas queimando tudo em um grande poço. Havia homens e mulheres e todos estavam nus. O Senhor trouxe a meu conhecimento que eles eram fornicadores. Eles estavam todos queimando como madeira seca, e seus corpos estavam se desintegrando e formando montões de cinzas que pareciam encarnados como brasas de fogo. Eu vi que seus corpos se formariam novamente, e todos tentariam sair do poço, mas antes que pudessem fazer isso, suas mãos caíam de seus corpos, como ramos que caem de uma árvore em chamas, e suas pernas logo desmoronariam em pedaços, e depois, o resto de seus corpos. Quando suas mãos estavam se quebrando de seus corpos, eles faziam o mesmo som de crepitação como de árvores que quebram no fogo, e as faíscas vermelhas do fogo mantinham-se disparados fora de seus corpos. Você nem saberia que eram seres humanos queimando. Somente os gritos que saíam denunciavam que eram seres humanos, porque pareciam apenas um monte de madeiras queimadas. Em todos os tempos em que eu visitei o inferno, eu nunca havia visto pessoas queimando tão terrivelmente como estas. A palavra de Deus claramente nos diz, em 1 Coríntios 6,18: Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Eu não podia visivelmente ver o Senhor comigo no inferno, mas eu estava ciente de sua presença, e ele responderia a qualquer pergunta que eu tivesse. Eu não estava com medo porque eu sabia que ele estava comigo. Cheguei à sala em que o Senhor estava me guiando, e estava em células. Eu não estava dentro, mas estava lá fora. E dentro da sala, eu vi o famoso Michael Jackson com dançarinos atrás dele. Estes não eram dançarinos reais, mas demônios que tinham posado como dançarinos atrás dele, para zombar de como ele costumava dançar na terra. Eles haviam feito cortes profundos em seus tornozelos, e só tinham deixado pouca pele e osso sem cortes, e eles o fizeram torcer as pernas em todas as direções, como ele costumava fazer na terra. Eles o fizeram mover as pernas para essa direção e outra, e ele estava girando e não conseguia parar de dançar. Ele também tinha um chapéu, e ele era forçado a dançar da maneira exata como ele costumava dançar na terra, segurando o chapéu, e com os dedos entre as pernas. Ele também seguia movendo a cabeça e os ombros do pescoço em uma direção, e em seguida, na outra direção, em uma dança como ele costumava fazer na terra. Os demônios vestiram-no em um traje de super-homem, e estavam rindo de quão fraco e impotente ele se tornara no inferno. Eles estavam chicoteando e dizendo: Adore Satanás, seu mestre, porque você pensou que era um herói na terra. Então eles se curvaram diante dele e disseram: Viva o grande Michael Jackson. E eles riam, e começavam a chicoteá-lo com cordas grossas. Eles pegaram 3 cordas grossas, juntaram-se, e o açoitaram. E ele gritava muito. Também notei que a cela onde ele estava parecia velha, enferrujada e antiga. Nas barras da cela, havia uma gordura espessa de gordura humana, sangue, e pedaços de carne humana de diferentes pessoas. Era tão espessa, que você poderia afundar o dedo nela, e ela tinha dedos gigantes de demônios, quando eles normalmente abrem e fecham as células para colocar pessoas diferentes dentro ou fora. Você poderia dizer que as células estavam em funcionamento há muito tempo. O inferno é uma câmara de tortura. E não há misericórdia. Esta célula onde Michael Jackson estava, não tinha nenhum fogo, mas era tão quente, que era vermelho na aparência por causa do calor. Estava tão quente, que eu vi as veias em seu rosto começar a apertar, e depois quebrar. Quando ele me viu parada lá fora, ele tentou chamar por ajuda, mas sua voz soou sufocada por causa do calor. Ele também estava desbotado porque eles estavam forçando-o a cantar, e então, ele realmente não podia dizer nada. Ele estendeu a mão em direção à cela para pedir ajuda, mas era como se estivesse amarrado àquela área que ele estava dançando por cordas invisíveis, porque ele só podia se dobrar até a cintura com a mão esticada para fora, mas suas pernas não podiam mover uma polegada.
Qualquer um que ainda escuta a música secular, dirige-se diretamente à mesma tortura dos demônios para toda a eternidade, se não se arrependerem. Devo dizer que o diabo não queria que eu compartilhasse esta mensagem, enquanto ele me atacava muito sobre ela, tanto à noite como no dia. Quando eu tento orar, esses mesmos demônios que estavam torturando Michael Jackson apareceram para mim em forma de esqueleto, ou em forma de animal, e tentaram me impedir de compartilhá-la. Mas o Senhor sempre é vitorioso. Vamos todos levar esta mensagem, enquanto a misericórdia do Senhor estiver sobre nós, e enquanto estamos ainda na terra, e advertir aos outros desta condenação terrível, enquanto ainda temos uma chance. Deus te abençoe, Shalom.